Eu acho que vai pintar polêmica, né? Mas assim, o grande ponto para mim é o árbitro ter usado como o critério a consequência. Nunca é o ideal ele usar como critério isso, né? E fica claro que o Alex Stefano só troca o cartão porque ele vê que o Jamerson teve uma lesão muito grave. Eu até consigo entender o árbitro ter feito isso, porque pra gente que tá de fora é uma cena muito impactante, né? Imagina para quem tá em campo, para quem tá envolvido no jogo. Tanto que a gente viu jogadores do Cruzeiro assim inconsoláveis, o próprio Eduardo também. Então eu consigo entender esse impacto que o árbitro tem, mas ali precisa ter o mínimo tato para não se deixar levar pela consequência, né? Mesmo assim, eu achei que a expulsão foi justa. Acho que dá para se questionar o critério. Agora, tirando isso, pelas condições do gramado, pela forma que o Eduardo chega, um carrinho por trás, com o Jamerson tendo uma incapacidade de se defender, e ainda mais nessas condições de um gramado pesado, onde claramente o tornozelo direito do Jamerson faz um movimento um pouco mais extenso do que faria em outro tipo de gramado, eu acho que dá para falar que foi uma expulsão justa. Não acho que o Eduardo foi covarde, não acho que ele foi desleal, que ele foi na maldade, que ele queria isso, de forma alguma. Mas ele foi imprudente. E pela imprudência dele, para mim, a expulsão foi justa. Se fosse um cartão amarelo, seria um absurdo? Não, não acho que seria, não. É algo que cabe realmente para o árbitro de campo, né? Então, para mim, é isso, Emerson. Acho que dá para a gente questionar muito pelo critério que o Alex Stefano usou. Agora, quando a gente olha as nuances do jogo, a forma que o Eduardo chegou, a incapacidade do Jamerson se defender, e principalmente o Eduardo, um cara experiente, dá um carrinho como esse nas condições que o gramado dava, eu não consigo falar que essa expulsão foi injusta. Eu sigo a mesma linha de raciocínio do Caio. Por mais que o lance acontece, e já aconteceu inúmeras vezes em outros jogos, inclusive os jogos do Cruzeiro, o campo com as condições que estava, né, muito encharcado, ele aumenta esse risco de acidentes. Eu acho que por isso era tão importante ter a consciência desse risco adicionado por parte dos atletas. Não acho que ele fez de maldade, não acho que ele procurou aquele tipo de contato, no caso o Eduardo, mas de qualquer forma ele assume o risco e esse risco ele foi adicionado. Então acho que coube ali um cartão vermelho, sim. Não achei que foi excesso por conta da arbitragem. Eu concordo com o Caio, acho que ele foi muito feliz na fala dele. A maneira no qual se aplicou, né, que foi depois de uma avaliação do que de fato aconteceu, é o que mais me incomoda. Mas com certeza, se estivéssemos aqui falando de qualquer atleta, né, do Cruzeiro ter sofrido esse tipo de falta e o adversário ter sido expulso, também não seria nenhum exagero e poderíamos estar aqui questionando que foi só um cartão amarelo inicialmente por parte do árbitro. Então a gente precisa ser justo também. É desejar mesmo, como disse o próprio Eduardo, né, que o atleta possa se recuperar da melhor forma. Futebol a gente sabe que tem a questão de contato, é inevitável muitas vezes. Foi uma infelicidade, sim, e tomara que ele possa ter a cabeça boa também, ser resiliente, porque provavelmente vai ficar bastante tempo aí fora dos gramados. Acho que a maior prova de que o árbitro ele só deu o cartão vermelho no Eduardo mediante a gravidade, né, do que foi a lesão do Jamerson, é que depois tem um carrinho no Lucas Silva e um no Lucas Romero que foram, assim, carrinhos também grotescos, mas que não tiveram o mesmo fim do que o Jamerson, né, e aí fica aqui também a solidariedade ao atleta, porque é uma lesão muito, muito grave e ninguém quer ficar parado esse tempo todo, ele é um trabalhador, ele está ali fazendo o serviço dele, mas o juiz ele acaba ali mudando a cor do cartão por conta da gravidade do lance. Agora, eu consigo entender também o fato do Eduardo ser expulso, porque a Amanda e o Caio comentaram muito bem, ele assumiu um risco, ele é um cara experiente, não acho que ele foi maldoso também, não é do perfil do Eduardo esse tipo de lance, só que são fatalidades, né? Mas o sem querer ele também é falta, e aí no caso ali do Eduardo ele acabou assumindo um risco porque que esse risco é agravado devido às condições do campo.
Acho que se o campo tivesse em condições normais, o Jamerson já teria saído, tirado o tornozelo do chão, e aquilo não teria acontecido. Para mim, o vermelho ele não é de ser questionado, mas acho que o critério que o árbitro acaba usando, ele vai muito mais por conta da gravidade do que propriamente do que o Eduardo fez. E aí que é o ponto da polêmica, talvez. Eu imagino que se ele tivesse ficado no amarelo, o árbitro de vídeo teria chamado ele ali para alguma revisão, para tentar forçar o cartão vermelho por conta da gravidade do lance, mas é uma situação que, infelizmente, ela só acontece por conta de algo que a gente já debateu, o estado do gramado. O estado do gramado ele vai condicionar o resultado, ele vai condicionar situações que aconteceram dentro do jogo, e aí é um ponto que a gente acaba tendo que criticar o árbitro pelo critério, mas também por ser uma pessoa que, como o Caio trouxe muito bem, ele tem a liberdade, ele tem uma autonomia de julgar possível ou não o desenrolar de uma partida. Ele teve esse poder nas mãos e não fez o uso. Ele deixou o jogo acontecer. Então, acho que tudo de grave que aconteceu no jogo, da lesão a um futebol que inexistiu, ele passa muito também por culpa da arbitragem, que poderia ter tomado as rédeas dessa situação. E aí, mais uma vez, né, sempre que é necessário uma intervenção positiva da arbitragem no Brasil, ela não acontece. Só para dar minha opinião aí, para mim a expulsão foi injusta, tá? O lance era para cartão amarelo, inclusive o árbitro aplicou o cartão amarelo vendo com clareza o que aconteceu na jogada. Ele viu, deu o cartão amarelo, aí por causa da consequência, inclusive, que o Pedro falou, né? Se o VAR chama o juiz, ele vai até lá, vê o lance, porque aí ele pode ter visto alguma coisa diferente na jogada, ele, não tinha visto que o joelho do Eduardo tinha atingido o tornozelo nesse ponto. Aí eu aceitaria numa boa a expulsão, afinal o VAR recomendou. Agora, ele vê o lance, dá cartão amarelo, depois que ele vê que o jogador machucou, ele mudar isso para o vermelho da cabeça dele, isso não existe, gente, isso não é protocolo. Ele viu a jogada, ele deu o cartão amarelo, a falta foi para amarelo. Inclusive, vocês falaram dos carrinhos no segundo tempo, teve um carrinho no início do jogo do Osvaldo, no William, no lance que o William está pela esquerda, ele bate uma bola para frente, o Osvaldo dá um carrinho por trás no William, um carrinho mesmo, não pega a bola, só pega o jogador. Não quebrou, que bom que não quebrou, que bom que o Cruzeiro não teve nenhum jogador ausente. Mas aquele carrinho do Osvaldo, ele foi muito mais para cartão vermelho do que esse do Eduardo. E esse do Eduardo, até discordando um pouco de você, Caio, não foi um carrinho por trás, foi um carrinho de lado, né? Ele pegou lateralmente ali no jogador. O Jamerson assim. Eu acho, assim, que o Jamerson ele não tem condições nenhuma de se defender. E aí, quando a gente fala de capacidade de adaptação, para mim, entra também a capacidade do atleta se adaptar nesse tipo de chegada, sabe? Principalmente o Eduardo. Para mim, não cabia... Eu me lembro desses lances que você citou, Emerson, do Osvaldo, do William Oliveira, do Carlinhos. Para mim, nenhum deles tem intensidade para uma expulsão. E aí, para mim, o grande ponto, né? Como eu falei por aqui, até Amanda e Pedro falaram, eu acho que o critério é injusto. O critério realmente não cabia. Agora, falar que a expulsão é injusta, pelo menos para mim, não cabe, mas, claro, sua opinião é pertinente.